As pessoas que vivem longe do seu país, como imigrantes ou refugiadas, e são vítimas de crime, violência ou discriminação, vivem num clima de insegurança e medo. Viver num clima de medo é viver numa prisão. Se foi agredido ou discriminado, ou conhece alguém que foi, contacta a APAV. O crime de tráfico de pessoas continua a afetar muita gente em todo o mundo. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima tem feito trabalho nesta área e também tem desenvolvido o apoio, nomeadamente através da rede de apoio à vítima, migrante e de discriminação. Hoje temos connosco a doutora Teresa Mamed, que é técnica da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, para nos falar um pouco mais em pormenor acerca do trabalho que está a ser desenvolvido por esta rede de apoio à vítima, migrante e discriminação. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Teresa. Que trabalho é que é desenvolvido por esta rede e que tipo de pessoas é que a APAV consegue ajudar através deste serviço? A Unidade de Apoio à Vítima, Migrante e Discriminação surgiu da verificação da necessidade de que os imigrantes que eram vítimas de crime em Portugal careciam de um apoio especializado e, portanto, isto no início dos anos 2000 fez com que a APAV sentisse a necessidade de alterar os seus procedimentos e criar novas estratégias de intervenção e apoio, e surgiu a UAVIDRE, que inicialmente era a Unidade de Apoio à Vítima Imigrante e de Discriminação Racial ou Étnica, e surgiu com o apoio do Alto Comissariado para as Migrações. Atualmente existe esta rede nacional de apoio à vítima, migrante e discriminação, o que implicou também uma alteração ao funcionamento desta sub-rede especializada, alargou-se as competências da sub-rede. Portanto, atualmente a UAVMD apoia não só imigrantes, mas qualquer pessoa que não seja portuguesa e que seja vítima de crime em Portugal, e isto inclui também turistas, por exemplo, e refugiados. E também tem desenvolvido o seu trabalho no apoio a vítimas de crimes específicos, independentemente da sua nacionalidade, crimes esses que têm alguma expressão em Portugal, nomeadamente o tráfico de seres humanos, de que falou, a mutilação genital feminina, o casamento forçado, os crimes de ódio, que são todos os crimes que têm por base uma motivação discriminatória, a discriminação não só enquanto crime, mas também enquanto contraordenação. E, portanto, tem sido esse o nosso trabalho desde 2005. Mas desses casos todos de que referenciou, desses exemplos que deu, qual é aquele que tem maior expressão no nosso país, em termos de número? Eu não tenho presente exatamente números nem estatísticas nacionais neste momento. Chegam-nos muitas situações, destas que referi, chegam-nos muitas situações de discriminação, ou seja, quer dentro deste âmbito dos crimes de ódio, quer no âmbito de discriminação enquanto contraordenação, que são situações mais comuns do dia-a-dia, por exemplo... Mas do foro laboral, por exemplo? Também, mas também o facto das pessoas serem impedidas de aceder a bens ou serviços por causa de uma qualquer característica que pode não ser só, por exemplo, a etnia, a nacionalidade, mas também, por exemplo, a orientação sexual, a identidade de género. Essas situações são as que nos chegam mais frequentemente, e das outras situações que referi, muito mais o tráfico de seres humanos do que, por exemplo, a mutilação genital ou os casamentos forçados. E precisamente por aí, no que diz respeito à mutilação genital, ainda há casos desses em Portugal? Sim, existem. Existe uma muito fraca recolha de dados, porque o que acontece é que há muitas mulheres que vivem em Portugal e que foram vítimas desta prática na infância ou no início da juventude no seu país de origem, mas, portanto, essa é uma questão que atualmente, ou seja, já aconteceu há tanto tempo, não é uma questão que essas mulheres necessitem de procurar o apoio de uma instituição como a APAV. Lá está, por ter sido uma coisa que já aconteceu há muito tempo. Ou então acontece também algumas meninas serem levadas durante as férias, por exemplo, viverem cá com as suas famílias, serem levadas ao país de origem para serem submetidas a esta prática.
Acontece que em Portugal não há muitas sinalizações à CPCJ, não há quase processos de crime, inquéritos abertos no âmbito deste crime de mutilação genital feminina, apesar de ter sido uma alteração legislativa ao Código Penal, a individualização do crime de mutilação genital feminina, portanto, de antes era uma ofensa à integridade física, não é? E isso foi obviamente um passo em frente, não é? Foi uma melhoria, mas ainda assim o que se verifica é que não há inquéritos, ou quase não há inquéritos abertos neste âmbito, e há muito poucas sinalizações à CPCJ desta prática. No que diz respeito às outras situações, e agora dividindo um pouco aqui por nacionalidades, nós temos, por exemplo, a nacionalidade brasileira tem algum peso. Sim. Os brasileiros, também a comunidade chinesa que tem alguma expressão, mas das várias nacionalidades posso dizer que há mais crimes relacionados com uma nacionalidade em específico, e por outro lado tentar perceber se há alguma, em termos de percentagem também, se há aqui diferenças em termos das nacionalidades. Como é que se faz esta divisão dos tipos de crimes? Tem isso quantificado? Eu diria que é impossível fazer essa inferência, porque efetivamente no nosso trabalho a maior nacionalidade, para além da nacionalidade portuguesa, que nos procura são cidadãos brasileiros. Mas talvez isto não é claro que seja pelos cidadãos brasileiros serem mais vítimas de crime do que cidadãos de outras nacionalidades. Maior número. E primeiro porque são a nacionalidade mais representativa de imigrantes em Portugal, e pelo facto de, por haver essa proximidade com a língua, sentem já alguma confiança nas instituições portuguesas, historicamente, não é? Temos essa proximidade e, portanto, sentem essa confiança nas instituições portuguesas e, portanto, procuram efetivamente ajuda. A seguir, também tem sido muito representativo outros países de língua portuguesa, de língua portuguesa oficial, portanto, Cabo Verde, por exemplo, que também são uma comunidade muito representativa em Portugal e que efetivamente procuram também o apoio das instituições, Angola, São Tomé, portanto, Guiné-Bissau também. Mas lá está, não acho que possa ser feita essa inferência, que estas comunidades são mais vitimizadas do que outras. Acho que tem mesmo a ver com o facto de, por haver a proximidade da língua e por haver uma proximidade cultural, há também essa maior confiança nas instituições e, portanto, as pessoas realmente procuram o apoio da APAV. No entanto, nos outros tipos de comunidades em que não falam oficialmente o português, estamos a falar, por exemplo, da comunidade chinesa, a APAV também tenta uma aproximação, portanto, a outras nacionalidades, nomeadamente através da tradução do vosso site e dos próprios serviços. Gostava que falasse um pouco também desse acompanhamento que é feito com as outras nacionalidades. Nós tentamos ser o mais inclusivos possível e não poderia ser de outra forma, não é? Tendo em conta o trabalho que a Unidade de Apoio à Vítima Migrante e Discriminação desenvolve. Aquilo que nós tentamos fazer é ter campanhas inclusivas que são traduzidas em várias línguas, nomeadamente o mandarim, neste caso também o árabe, bengali, russo, e tentamos que, portanto, as campanhas possam chegar ao maior número de pessoas e também os folhetos informativos, não é? E distribuí-los em sítios estratégicos, que achamos que podem chegar a muitas pessoas. E também tentamos sempre que os técnicos que colaboram com a unidade falem outras línguas. Claro que muitas vezes é impossível que falem todas as línguas das quais nós recebemos pedidos de apoio. Aquilo que nós fazemos quando não é possível que seja o técnico a fazer a interpretação na própria língua do utente ou da utente, nós utilizamos o serviço de tradução telefónica do Alto Comissariado para as Migrações, que se tem revelado uma ferramenta muito útil para o nosso trabalho, porque eles sim têm vários idiomas disponíveis e, portanto, é possível fazer o atendimento com qualidade nesse sentido, de podermos ouvir a pessoa na sua própria língua e a pessoa receber a informação na sua própria língua também.
No entanto, um fator dominante, e aliás vocês na campanha, pelo menos o vídeo institucional que fizeram, refere isso, tem a ver com o medo. Portanto, há um medo muito patente nestas nacionalidades não portuguesas, portanto, estrangeiros e imigrantes em Portugal, que se prende com o medo de denunciar, o medo daquilo que pode acontecer. Muitos não têm a documentação ou não estão, enfim, legalizados, não têm a documentação toda reunida, não é? E esse sentimento, o medo, é o principal. Sim, o mote desta campanha é a ideia de que o medo é uma prisão por si só, não é? E acho que é muito importante também referir que a APAV apoia todas as pessoas que nos procuram, independentemente do facto de terem a sua situação regularizada em Portugal ou não. E isto para nós é uma coisa muito importante, que as pessoas saibam que o nosso apoio não depende de uma autorização de residência, nem nós denunciamos as pessoas ou temos de fazer uma comunicação obrigatória ao CEF, por exemplo, se por acaso tomarmos conhecimento de uma situação de alguém que não está com a sua situação regularizada. E acho que isso é uma coisa muito importante, que as pessoas tenham conhecimento e que, no limite, deixá-las mais confortáveis para procurarem o nosso apoio, sabendo que não vão sofrer repercussões a esse nível. Sim. Mas são as próprias vítimas dessas várias tipologias de crimes que contactam a APAV, ou também a APAV vai ter com essas pessoas, ou por outro lado também há outras entidades, nomeadamente forças de segurança, outras entidades oficiais ou não, médicas, por exemplo, que reencaminham as pessoas para esta rede? A maior parte das pessoas que nos chegam é por sua livre iniciativa, portanto, têm acesso aos nossos contactos, quer porque viram um folheto, quer porque viram um póster na rua, quer porque viram um anúncio na internet, por exemplo, e, portanto, contactam-nos diretamente, expondo a sua própria situação ou outra situação que tenham conhecimento, exatamente. Mas nós também tentamos nós trabalhamos em parceria com o Estado e com outras entidades particulares, outras IPSS, por exemplo, e tentamos que, obviamente, exista este sistema de referenciação, ou seja, quando outras entidades ou o próprio Estado têm conhecimento de uma situação do nosso âmbito em que nós podemos efetivamente ter uma intervenção positiva e que pode ser até necessária, tentamos sempre que seja feita essa referenciação, e isso tem acontecido, claro que não é no mesmo número em que as próprias pessoas nos procuram, mas sim, tem acontecido em mais situações do que noutras. E que tipo de apoio é que depois é prestado? A pessoa, por exemplo, dirige-se à APAV através do contacto telefónico, expõe a sua situação, isto no caso de se tratar da própria pessoa a ser vítima de algum tipo de crime. Depois, o que é que vocês fazem, que encaminhamento é que dão e que tipo de técnicos ou de apoio especializado é que a vítima pode contar? As pessoas podem contactar-nos por telefone, também por e-mail, e nós podemos fazer o apoio através do telefone, também às vezes através do Skype, se a pessoa estiver, por exemplo, noutro país, e também podemos fazer os atendimentos presenciais. E tentamos que assim seja sempre que é possível para a pessoa deslocar-se às nossas instalações, ou em casos muito especiais podem os nossos técnicos deslocar-se a um sítio que seja seguro, em que possamos conversar com a pessoa, com o utente. O apoio que nós podemos prestar é o apoio jurídico, o apoio psicológico e o apoio social. No fundo, aquilo que nós tentamos fazer sempre é informar a pessoa acerca dos seus direitos enquanto vítima de crime, ajudar a pessoa a exercer esses mesmos direitos e, mais especificamente no âmbito do apoio psicológico, tentar minimizar os efeitos que a situação de crime provocou na vítima e também tentar impedir situações futuras de vitimação. E o apoio social, tentamos sempre que outras necessidades que surjam e que não possam ser supridas por nós, possamos encaminhar as pessoas para instituições que as podem ajudar com essas questões. Falou que um dos crimes que tem mais peso, ou aquele que é mais recorrente, tem a ver com o ódio, não é? Crimes de ódio e discriminação. Em que tipo de situações é que há mais queixas em que este ódio e esta discriminação ocorre, e o que é que se pode fazer relativamente a esses aspectos? Porque, por exemplo, se for uma situação pontual, é muito mais difícil, não é, agir do que, por exemplo, se for numa situação laboral em que esse crime pode acontecer de uma forma mais permanente
e também a pessoa pode também ter algum receio de perder, por exemplo, o posto de trabalho. Como é que é a vossa sensibilidade enquanto técnicos para este tipo de situações e falar um pouco também de exemplos práticos? Em relação a esta questão da discriminação, portanto, é importante distinguir, como eu já disse, que há situações de discriminação que estão no âmbito criminal e há situações de discriminação que estão no âmbito contraordenacional. Estas situações que estão no âmbito contraordenacional são, no fundo, as mais frequentes do dia-a-dia, ou seja, a pessoa ser impedida de arrendar uma casa por ter uma determinada nacionalidade, a pessoa ser impedida de aceder a um bem ou um serviço, a pessoa ser impedida ou ser discriminada no âmbito escolar, por exemplo. Há toda uma panóplia de situações e essas são as mais comuns do dia-a-dia, e aquilo que nós fazemos é tentamos ajudar as pessoas a exercer o seu direito de denúncia, não é? Em Portugal atualmente existe a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que faz parte do Alto Comissariado para as Migrações, e esta comissão está responsável por receber todas as queixas e dar início aos processos de contraordenação das situações de discriminação que tenham que ver com a origem racial ou étnica, a nacionalidade, a ascendência, a cor da pele, portanto, tudo o que tenha a ver com esta questão especificamente. Todas as outras situações, por exemplo, a discriminação com base na deficiência, com base na orientação sexual e identidade de género, com base no sexo, com base em todas as outras características, não é, que são protegidas por lei. Não existe nenhuma comissão centralizada, portanto, a lei da discriminação é muito dispersa. Há muitas instituições que estão responsáveis por receber as queixas em âmbitos muito diferentes e isto, obviamente, cria problemas na prática das pessoas conseguirem aceder a este direito, que é o direito de denúncia. É aquilo que nós tentamos fazer, é sempre esclarecer as pessoas e encaminhá-la para estas instituições e órgãos que estão responsáveis por analisar e receber estas queixas. Quando falamos das situações de crimes de ódio, portanto, estamos a falar de situações em que um crime previsto pelo Código Penal português foi cometido com base numa motivação discriminatória, ou seja, a vítima foi escolhida porque o agressor identificou nela uma característica que é protegida constitucionalmente e foi por isso que essa pessoa foi vítima de um crime. E, portanto, nisto podemos ter as ofensas à integridade física, não é? Por exemplo, o crime de ameaça, o crime de homicídio, não é? E, portanto, aquilo que nós fazemos é, aqui as queixas são feitas ao Ministério Público, ou numa esquadra de polícia, ou num posto da GNR, e aquilo que nós fazemos é tentar, durante o processo, chamar a atenção dos órgãos de polícia criminal ou do próprio tribunal para a motivação discriminatória, para que esta informação não se perca, para que, chegando ao fim, não se trate de uma situação só de ofensa à integridade física, mas uma situação de ofensa à integridade física motivada pelo por esse ódio. Tipo de crimes, não é? No que diz respeito às crianças, a vossa atuação presumo que seja um pouco diferente, mas tem muitas crianças a recorrer a vocês, quer através dos pais ou se calhar falando aqui mais na adolescência, têm contactos nesse sentido de adolescentes, jovens adultos. Gostava que me falasse um pouco mais em termos de idade, já que há alguma expressão de uma maior faixa etária que tem feito mais queixa? Nós temos, a APAV tem também uma sub-rede especializada, que é a sub-rede CARE, que apoia crianças e jovens que são vítimas de violência sexual e, portanto, esta sub-rede tem exclusivamente utentes menores, não é? E a expressão aí é máxima, claro. Não é? Nas outras situações, obviamente, nós recebemos casos de crianças que são, por exemplo, vítimas de violência doméstica, também crianças ou jovens, não é? Que são vítimas de violência doméstica, quer diretamente, quer porque estão expostas à violência que é exercida por um dos progenitores contra o outro, não é? E nós tentamos sempre também sinalizar essas situações à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, para que eles possam atuar junto da família
e tentamos dar o apoio que nos é possível, tendo em conta que estamos sempre limitados pelo consentimento dos pais para fazer a intervenção, uma vez que se trata de situação de menores. Relativamente à comunidade chinesa, têm tido muitas queixas de situações que possam ser tipificadas então, e direcionadas para esta rede de apoio aos migrantes? Na realidade, tivemos muito poucas situações com cidadãos chineses. Penso que poderá ter a ver com esta dificuldade de comunicação que muitas vezes se verifica, e sempre que tivemos efetivamente pessoas de nacionalidade chinesa a solicitar o nosso apoio, nós usamos sempre os serviços de tradução telefónica e tentámos sempre que essa comunicação fosse o mais facilitada possível, e estamos a tentar que as nossas campanhas e a informação sobre aquilo que é o nosso trabalho chegue a todas as diferentes comunidades, lá está, através da tradução dos nossos folhetos, dos pósteres, das campanhas. Gostava que me falasse também um pouco, enquanto técnica, é óbvio que não vamos falar de nomes, mas de casos específicos, e qual foi aquele caso que a tenha deixado particularmente impressionada? É sempre uma pergunta um bocadinho difícil de responder, porque eu acho que há sempre casos que nos emocionam mais, ou que por algum motivo nós levamos para casa, não é? Emocionalmente, ou seja, não conseguimos, é mais difícil para nós ser objetivos, às vezes até com a situação, mas acho que isso também pode ser uma qualidade, não é, do técnico. Acho que ninguém pode trabalhar como técnico de apoio à vítima e não se deixar ser sensível às situações que nos chegam, não é? Claro que temos que ser objetivos e temos que fazer o nosso trabalho com a devida distância, mas claro que há sempre situações em que nos é difícil fazê-lo, quer porque sentimos uma grande empatia pela pessoa com quem estamos a falar, quer porque a história é parecida com alguma outra referência que temos, mas sim, isso acontece muitas vezes. Como, por exemplo, uma história, gostava que contasse uma história. Por exemplo, há já bastante tempo acompanhei uma senhora que solicitou o nosso apoio, que também tinha sido vítima de violência doméstica, que por causa da situação de vitimação foi obrigada a sair de casa do marido, e isso colocou-a numa situação de grande fragilidade económica. Portanto, a senhora perdeu o emprego, estava com o filho sem rendimentos, passaram fome, não tinham maneira de pagar as despesas da casa, nem a renda, e portanto isso requereu da nossa parte, da parte da APAV, um apoio diário, várias vezes por dia, e um contacto com várias instituições de apoio social, para que a senhora e o filho pudessem ter as condições mínimas de vida, até que a senhora pudesse voltar a trabalhar e a sustentar-se ela e ao próprio filho. E essa foi uma situação que a mim foi muito marcante. E acabou por ter um desfecho positivo? Sim, a situação acabou por se recompor, e a senhora e o filho receberam o apoio que precisavam. Entretanto, a senhora também voltou a retomar a normalidade da sua vida. Em paralelo, presumo que haja alguns casos também que a APAV também não consegue resolver, não é? Claro, e há uma questão também muito importante, que é: a APAV recebe muitas vezes pedidos de apoio de pessoas que não são vítimas de crime ou de outra forma de violência, e que portanto são situações que não entram no nosso âmbito de atuação. Eu vou dar um exemplo muito prático, que é situações de pessoas sem abrigo, que muitas vezes procuram os nossos serviços, pedem para ser acolhidos, pedem apoio, e efetivamente não se verifica nenhuma outra questão, a não ser o facto de a pessoa estar numa situação de fragilidade económica imensa, e portanto nós não podemos prestar um apoio àquela pessoa. Aquilo que nós tentamos sempre fazer é, mais uma vez, encaminhá-la para as instituições de apoio social,
que podem dar resposta a estas situações. Antes de terminarmos, gostava que falasse um pouco de algumas, se é que se pode chamar novidades, ou de alguns novos projetos que a APAV tenha para breve. Uma novidade é esta nova campanha da Unidade de Apoio à Vítima Migrante e Discriminação, que foi há muito pouco tempo lançada um pouco por todo o país, no mobiliário urbano, no metro, por exemplo, que tenta focar diferentes questões que vão, obviamente, incidir mais sobre a população-alvo desta unidade e, portanto, estes cartazes têm um dos cartazes tem a questão da tradição, não é? E como é que a tradição muitas vezes implica uma violência e uma ofensa à integridade física ou um crime contra a liberdade pessoal, como é o caso da mutilação genital feminina ou dos casamentos forçados. Um dos cartazes foca a questão do trabalho forçado, e que é também um grande problema em Portugal, não é? O tráfico de pessoas para o trabalho, não é? para o trabalho agrícola, por exemplo, e mesmo sem se tratar de uma questão de tráfico de seres humanos, o aproveitamento da fragilidade de uma situação de migração para violar os direitos dos trabalhadores. Outro dos cartazes foca em geral a situação dos migrantes e das pessoas estrangeiras que são vítimas de crime em Portugal, e outro foca as questões da discriminação e da perseguição com base na religião, na nacionalidade, na origem étnica, e estes pósteres foram todos traduzidos para 5 línguas, portanto, para além do português, o inglês, o árabe, o mandarim, o russo e o romeno, e há também 2 vídeos. Um em inglês e um em português. Antes de terminarmos esta entrevista, a Teresa Mamed vai deixar aqui alguns dos contactos da APAV, que depois vamos passar, podem conferir aqui em Oráculo, de que forma é que as pessoas podem recorrer até à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, nomeadamente os migrantes, através desta rede especializada, desta Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação. Portanto, se forem vítima de um crime ou se conhecerem alguém que foi vítima de um crime, podem ligar para a nossa linha de apoio à vítima. É uma linha gratuita que funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite, e o número é 116 006.